Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 4 com a edição do Miguel Videira. E Miguel, do Benfica anuncia que vai recorrer da decisão. A UEFA suspendeu de forma preventiva Gianluca Prestiani, acusado de proferir um insulto racista dirigido a Vinícius Júnior. O atleta não joga em Madrid. Na partida agendada para quarta-feira, a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Prestiani foi suspenso preventivamente por um jogo depois do atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, ter acusado o argentino de o ter apelidado de macaco no jogo de há uma semana no Estádio da Luz. O Benfica já reagiu, lamenta que o clube fique privado do atleta, anuncia também que vai recorrer da decisão, embora reconheça que dificilmente, tendo em conta os prazos previstos nos regulamentos, seja proferida uma decisão a tempo de Prestiani poder ser utilizado na partida de Madrid. É nosso convidado neste jornal das 4 da tarde, da Rádio Observador, Lúcio Correia, é especialista em Direito do Desporto. Bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Começava por esta última questão. É de facto muito difícil que Prestiani possa jogar em Madrid, mesmo que a UEFA venha a dar razão ao Benfica no recurso que já foi anunciado, o Clube da Luz vai apresentar? Ora bem, muito obrigado pelo convite, antes de mais, mas parece-me inequívoco que o atleta em causa não joga. A suspensão indicia exatamente isso. O que releva daqui é que, numa sequência da nomeação do instrutor da UEFA para o processo em causa, se havia dúvidas de eventualmente o atleta poder ser ou não castigado, se havia dúvidas sobre as eventuais palavras que ele tenha dito, a forma como disse, os visados, se há dúvidas ainda relativamente ao comportamento do clube, dos seus associados, que eventualmente tenham preferido ou não comentários racistas quanto ao Vinícius, dúvidas não existe, que no meu entendimento isto é o primeiro passo para que de facto o Prestiani seja efetivamente culpado e vá obviamente sofrer uma sanção, porque a suspensão provisória só pode ser aplicada quando existe uma alta probabilidade de ser sancionado por um conjunto de fatos. Portanto, neste momento, aquilo que nós, se dúvidas havia até aqui se iria ou não ser sancionado, aqui é a primeira dúvida e única que, a meu ver, irá subsistir, é quantos jogos o atleta em causa irá sofrer e também, obviamente, se o clube irá ou não também ser condenado em virtude do comportamento dos seus associados. Esta, para mim, é a grande novidade. Sugere que há indícios que o instrutor deste caso tem indícios claros de que, de facto, foi proferido um insulto racista. Repare, não faz sentido existir aqui uma suspensão provisória se não houvesse estes sérios indícios de mais provável condenação. Portanto, tendo em conta até que temos um jogo já na quarta-feira, esta é uma situação de calcular, exatamente prevendo o que vai acontecer, já antecipando uma futura condenação, portanto, o comportamento é este. Agora, aquilo que acho que era importante é que o UEFA demonstrasse quais foram as provas utilizadas para o efeito. Pois é, a questão é essa, não é? Porque há aqui a palavra de um jogador contra o outro, sendo que não foi possível ler os lábios de Prestiani, que estava com a camisola precisamente a tapar a boca, de forma que há aqui uma palavra de um jogador contra o outro. Como é que se afere? Se me permitir aqui duas coisas que para mim este caso tem, e vai ser um caso charneira para muitos outros que daqui irão advir. Primeira questão. Discordo totalmente, é a minha opinião pessoal, enquanto professor de Direito do Desporto, discordo totalmente das provas por circunstâncias, por indícios, seja um processo disciplinar ou outro. No meu entendimento, as provas no âmbito da culpabilidade de alguém, seja disciplinar, penal ou outra, tem que haver provas inequívocas da prática dos factos de que vem efetivamente indiciado. Esta suspensão preventiva vem na sequência de que há prova mais do que suficiente nesse sentido. Segundo, acho muito mal a forma como o processo tem sido conduzido, porque, obviamente,
não sei que provas mais para além, obviamente, das opiniões dos jogadores, dos clubes. Não sei se há imagens, e obviamente só o UEFA poderá esclarecer quanto a isso, mas está aberto um bocadinho aquela situação em que nós mesmo sem provas podemos punir alguém. E isso é algo que é verdadeiramente atemorizador e aterrador, digamos que no século XXI, em que se culpabiliza pelo que parece que e não pelo que efetivamente se deu. Eu não sou apologista da forma como a UEFA trata estes casos e depois acho que abrimos aqui uma caixa de Pandora. De hoje para amanhã, qualquer atleta pode sair ou pode pedir ao árbitro a interrupção do jogo, supostas palavras preferidas por alguém, sem ter exatamente a certeza daquilo que foi dito. Isso, obviamente, é grave se houve o comportamento do Prestiani e, assim, se provar que ele fez, então deve ser punido, mas também é grave não se ter exatamente a certeza daquilo que ele disse e ainda assim começar a ser punido, ainda que sem a existência até de uma acusação formal feita contra o próprio atleta. Portanto, isto, a meu ver, é uma mancha que vem também na sequência da UEFA, vai ser um caso de certeza no futuro e eu não tenho dúvidas que isto é o primeiro passo para se proibir os comportamentos dos atletas, que seja através da mão, seja através da camisola, comecem a tapar a boca para eventualmente preferir aquilo que bem entender. Esta é a primeira alteração da regra que eu acho que vai surgir no âmbito deste caso, sem prejuízo, obviamente, de outras muitas questões, quer relativamente à questão do racismo, entre outras que também daqui irão resultar. Lúcio Correia, muito obrigado pela sua presença nesta edição das 4 da tarde da Rádio Observador para nos ajudar a interpretar, a analisar esta decisão da UEFA que decidiu suspender de forma preventiva Gianluca Prestiani, acusado de proferir um insulto racista. O jogador argentino do Benfica não vai marcar presença na partida agendada para depois de amanhã, segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. E Miguel, o Inspetor-Geral da Administração Interna considera extremamente graves os casos de maus tratos, abusos de poder e racismo envolvendo polícias. Pedro Figueiredo falava a propósito das alegadas torturas na esquadra da PSP no Rato, em Lisboa, do caso dos polícias da PSP e militares da GNR envolvidos em exploração de imigrantes no Alentejo e ainda dos agentes da Polícia de Segurança Pública detidos por envolvimento em grupos que professam ideologia neonazi como o 1143 e o Movimento Armilar Lusitano. Situações que o responsável da IGAI classifica de muito preocupantes. As situações que ocorreram muito recentemente são extremamente graves, das interações gravíssimas entre elementos policiais e cidadãos, tudo situações gravíssimas e que a IGAI está naturalmente a investigar. São situações que eu considero que ainda são excepcionais num universo de mais de 44 mil polícias e com inúmeras interações diárias. Pedro Figueiredo avança ainda que a Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar estes casos que aqui enunciei, que, apesar de excepcionais, constituem, diz o Inspetor-Geral, um alerta. Com ou sem acordo na concertação social, o anteprojeto de alteração à lei laboral vai seguir para a Assembleia da República. Foi isso que disse a Ministra do Trabalho no final de uma reunião que juntou esta manhã no Ministério do Trabalho as confederações patronais e a UGT, a CGTP não foi convidada. O encontro serviu para tentar uma aproximação de posições face à rejeição de algumas propostas por parte da UGT de alteração ao Código do Trabalho. A Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho esclarece que o entendimento ainda não foi alcançado e acrescenta que, se tal não for possível, o Governo não vai deixar de submeter à Assembleia da República a proposta de alteração à lei laboral. Um acordo, naturalmente, só se consegue com aproximar de posições. Ainda estamos nessa fase. Se, porventura, não houver acordo, naturalmente a proposta seguirá, porque esse é o papel do Governo. Este Governo é um Governo reformista, ou que sai em acordo, ou sem o acordo, ainda assim incorporando os contributos, pois a Assembleia da República é soberana para fazer o que entender. Ficou, entretanto, agendada para o próximo dia 3 de março uma nova reunião em sede de concertação social. Foi isso que também anunciou a Ministra do Trabalho. E a União Europeia não chegou a acordo para o 20º pacote de sanções à Rússia.
Uma informação avançada pela chefe da diplomacia europeia. Citada pelo The Guardian, Kaja Kallas diz que é um revés, mas que o trabalho continua. Na véspera do 4º aniversário, de se assinalar o 4º aniversário da invasão Rússia da Ucrânia, a alta representante para a política externa da União Europeia defendeu ainda que é necessário mudar o guião. Em vez de colocar pressão na Ucrânia para ceder território, deve ser a Rússia a cumprir as condições básicas para uma paz justa e duradoura. Eslováquia e Hungria bloquearam o novo pacote de sanções à Rússia, acusa a Ucrânia de impedir entregas de petróleo russo através do oleoduto de Druzhba. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que os Estados Unidos podem usar a base das Lajes nos Açores para intervenções militares sem que haja necessidade de avisar Portugal. Nos últimos dias tem-se intensificado o movimento de aviões militares norte-americanos na base açoriana, na Ilha Terceira, facto que é interpretado como um pronúncio de um ataque dos Estados Unidos ao Irão. O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi hoje questionado sobre se a Casa Branca pediu autorização a Portugal para usar a base das Lajes para este fim. Ora, Paulo Rangel diz que o acordo tem sido cumprido e que os Estados Unidos não têm que informar Portugal da finalidade da utilização da base aérea portuguesa. Exatamente, isso é verdade. Portanto, podem para qualquer operação, podem usar sem Portugal ter conhecimento. Isso é assim que está nos tratados e é assim que está a acontecer com todas as bases europeias. Nós estamos a fazer e faremos aquilo que sempre temos feito, que é o cumprimento do tratado que temos com os Estados Unidos. Estamos a cumprir o acordo das Lajes e vamos cumpri-lo até ao fim. Temos que cumprir o direito internacional e cumprir o acordo das Lajes. E isso nós vamos cumpri-lo. E ele tem estas regras, são as regras que sempre teve ao longo de décadas e décadas. Declaração de Paulo Rangel à margem da reunião dos chefes da diplomacia europeia em Bruxelas. A fechar, Miguel, vamos a outros temas em destaque. Vamos a isso. É já amanhã. A Câmara Municipal da Figueira da Foz anuncia que vai ser retomada esta terça-feira a circulação ferroviária entre Coimbra e a Figueira da Foz. A circulação esteve interrompida devido à subida do caudal do Rio Mondego. A informação foi avançada à autarquia pela CP Comboios de Portugal. Morreu uma mulher de 96 anos que era transportada numa ambulância que se envolveu esta manhã num acidente de aviação. 2 dos bombeiros ficaram feridos, um com gravidade. O condutor do veículo ligeiro envolvido neste acidente ficou com ferimentos leves. A ambulância pertence à Corporação dos Bombeiros de Tavira. Num outro acidente ficou ferido com gravidade o militar da Guarda Nacional Republicana, caiu de um telhado que estava a reparar no quartel do Comando Territorial de Leiria. De acordo com a agência Luz, o militar, 43 anos, integra a equipa de manutenção que estava a consertar os telhados do quartel que ficaram danificados pela depressão Christine no final de janeiro.